Aleluia. Na nossa última ministração, na última que eu fiz aqui, nós falamos sobre como ser guiados pelo Espírito Santo. E nós falamos que a Bíblia menciona a Deus como um ser trino e ela menciona também ao homem como um ser tríplice também. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Existem três partes básicas do homem. E a parte que nós somos, de fato, é um ser espiritual. Nós somos um espírito. O espírito é quem nós somos, de fato, na nossa essência. Quando fomos criados no Éden, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não a imagem e semelhança de Deus em um corpo, mas a imagem e semelhança dele em um espírito. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa vida guiados pelo Espírito nessa noite. E eu te convido a abrir tua Bíblia lá em João, no capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Nessa passagem, Jesus está falando para os discípulos e ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Diga, toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E a gente vai parar um pouco, vai meditar um pouco nessa passagem. A gente já fez isso na pregação passada, mas tem muito mais para a gente meditar. Nós temos dentro de nós o Espírito da verdade. Aqui era uma promessa. Aqui Jesus disse, olha, quando eu for, eu vou enviar um outro da mesma espécie, um outro igual a mim. A palavra outro, quando é traduzida, você sabe que se eu falar manga, do que é que eu estou falando? Da fruta? Da camisa? Mas manga pode ser um verbo também, indicando uma ação. Eu acho que no Nordeste, né? Mangar. O que é mangar? Tirar onda. Então, se eu conjugar o verbo mangar, eu posso dizer que ele manga. Então, eu já tenho mais um significado para manga. Pode ser de camisa, pode ser a fruta, ou pode ser o ato de zombar de outra pessoa. Ou o ato de mangar no Nordeste. Então nós temos uma palavra com três significados. Mas nós temos muitas palavras no português que vão ter vários significados. E pelo contexto, a gente vai entender qual é o significado. Se eu disser, eu não gostei dessa camisa porque a manga dela é apertada. Então qual é a manga que eu estou falando? Estou falando da manga da camisa, porque o contexto indica isso. Se eu disser, essa manga é muito doce, certamente eu não estou falando da camisa. Eu estou falando de uma manga de comer. Então, o contexto ele vai indicar. E algumas palavras, quando elas vêm do grego, e o Novo Testamento foi escrito no grego, quando elas têm palavras diferentes para o mesmo significado em português. Então, a gente tem no grego, por exemplo, a palavra hétero, para indicar outro. Se, por exemplo, eu digo, pastor, troca essa cadeira aqui por outra, pega aquela de plástico branca, então é outra diferente. É outra que eu posso dizer hétero, outra diferente desta. Mas se eu digo, pastor, pega outra cadeira, porque essa quebrou. Mas pega outra igual a essa. Pega a que está no canto ali e coloca nesse lugar, porque essa quebrou. Mas eu quero outra igual. Se fosse no grego, seria a palavra allos. Outra da mesma espécie. Outra exatamente igual. Se eu pegar uma manga e eu disser, eu não quero essa manga, me dê outra fruta. Pelo contexto, já se indica que eu não quero uma manga, eu quero uma fruta diferente desta. Então, no grego, tenho hétero, diferente, e tenho allos, igual. Quando Jesus disse, olha, eu vou enviar um outro Consolador a vocês, lá em João 14, ele diz, eu enviarei outro. Ele usa a palavra allos. Ele usa a palavra outro igual a mim, outro da mesma espécie, outro com as mesmas características que eu. E você vê Jesus andando, lá em Atos 10, 38, vai dizer,
o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, por onde andava, ele fazia o bem e curava a todos. Então alguns ainda dizem hoje, mas será que é vontade de Deus curar aquela pessoa ou não é? Senhor, se for da tua vontade curar, o Senhor cura. Essa não é a oração da fé. A oração pela cura deve ser a oração da fé. Onde eu posso ter fé? Onde a palavra de Deus, a vontade de Deus é conhecida. Onde a vontade de Deus é conhecida? Onde a sua palavra expôs essa vontade. Então existem situações em que Deus irá nos guiar de forma específica. Por exemplo, eu não posso dizer, eu vou me mudar para São Paulo, ou eu vou me mudar para o Japão, porque nós fomos evangelizar, e o irmão profetizou para mim lá, ele disse que era profeta, falou em línguas e disse, o Senhor vai levar para o outro lado do mundo. Quem estava com a gente ouviu quando ele disse isso. O Senhor vai levar para o outro lado do mundo, e o Senhor não vai voltar rápido, o Senhor vai ficar lá. Ele estava falando debaixo de um espírito de engano. Para quem não estava lá, a gente percebeu pelo discernimento do espírito que é um dom do espírito, que não era Deus falando através dele. Mas isso é um assunto para ser explorado mais profundamente depois. Aí eu digo, eu vou me mudar para o Japão. E eu vou ficar por lá, eu vou evangelizar por lá. Não, se for a vontade de Deus, eu vou fazer isso. Por quê? Porque não está na Bíblia que eu vou mudar para o Japão. Não está na Bíblia qual o trabalho que você vai ter, o que é que você vai fazer, especificamente para você. Então, o que é uma situação específica, o Senhor vai revelar a você através do Espírito Santo que veio habitar dentro de você. Ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas vos dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Enquanto eu estou falando isso, eu estou mudando aqui o iPad para ele não travar. E vos anunciará as coisas que hão de vir, as coisas que hão de acontecer. Então o Espírito Santo que está dentro de você, ele sabe do futuro. E ele tem a mesma bondade que Jesus tem. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. O Espírito Santo quer andar por toda parte, através de você, curando a todos e fazendo o bem. Estabelecendo o reino de Deus sobre a terra, através de mim e de você. Mas nós precisamos ter a consciência disso a cada dia. Porque se eu ando de uma forma natural, se eu penso de uma forma natural, se eu não cogito, se eu não medito a respeito das coisas de Deus, eu não vou produzir as coisas de Deus na minha vida. Se eu tenho uma vida natural, se eu tenho uma vida afastada dessa vida espiritual, por mais que eu seja um ser espiritual, mas eu vou ter atitudes naturais. E eu vou perder a oportunidade de ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Se eu não considerar o Espírito Santo, eu não vou ouvir a sua voz. Eu, Guilherme, como pastor dessa igreja, nós exercemos uma liderança sobre pessoas. Nós temos pessoas debaixo da nossa liderança. Não que nós sejamos maiores ou menores do que ninguém, menor do que a maioria. Não que nós estejamos nessa posição, mas que nós temos uma posição espiritual de trazer uma voz de liderança sobre as pessoas. Mas você não é guiado no Novo Testamento por uma liderança pastoral. Por mais que o pastor tenha uma voz sobre a sua vida, o teu líder tenha uma voz sobre a sua vida, mas o pastor não pode dizer a você quem você vai casar, qual trabalho você vai escolher. Isso é o Espírito Santo que vai te dizer. E você precisa buscar isso nele. Mas, no meu caso como pastor, se você vem se submeter a um aconselhamento pastoral, uma conversa, querer ajuda em algum sentido, para encontrar talvez uma resposta de alguma coisa, e a gente vai para a palavra buscar. Mas, se você não buscar esse conselho, eu não tenho como te aconselhar. Ou se você até buscar, ouvir a minha voz, mas não seguir o que eu estou te dizendo, eu não tenho como te obrigar a fazer alguma coisa. Porque a tua submissão a mim, ela é uma submissão voluntária. Eu não pago um salário a você. Eu não tenho como te obrigar a nada. Você decide vir para a igreja. Você decide se submeter. Da mesma forma é com o Senhor. O Senhor, por mais que Ele tenha poder de te obrigar a fazer alguma coisa, mas Ele não faz. A Bíblia diz, eis que ponho diante de você o céu e a terra como testemunha. Que eu te propus morte e vida, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Se Deus determinasse as coisas, Ele não nos daria opções.
Você entende que dar opções é uma condição de alguém que não te obriga a nada? Porque eu imagino que você, com um filho pequeno, você não dá opções a ele, de ir para a escola ou não, de tomar banho ou não, de dormir ou não naquela hora. Tem até uns vídeos que saíram na internet há um tempo, a mãe dizendo, eu dou opção ao meu filho, você quer lavar os pratos ou você quer levar uma pizza? Meu filho, você quer ir dormir ou você quer ficar de castigo uma semana? Dando opção, mas de fato não estava dando uma opção muito boa. Mas o Senhor, Ele te deixa livre para seguir suas instruções ou não. Meu irmão, tem gente que paga caro por uma mentoria. Você acredita que tem gente que paga 200 mil para conversar com alguém durante 1 hora? $200 mil para conversar com uma pessoa durante 1 hora. Tem gente que paga 50 mil para fazer parte de um grupo no WhatsApp. Tem gente que paga 200 mil para fazer parte de um grupo no WhatsApp. É um bom investimento? Pode ser. Depende, pode ser. O nível de relacionamento que ele vai acessar, que vai proporcionar para ele possibilidade de negócio com aquele grupo. Grupo de pessoas milionárias, elas fazem negócio entre si, talvez aqueles 200 mil gerem 1 milhão de negócio. Eu não estou condenando quem faz isso, mas eu estou dizendo que as pessoas pagam para ter acesso a alguém, ou para ter acesso a um nível de conhecimento que alguém tem, que pode gerar para ele algum resultado. A gente não paga nada para ter acesso ao Espírito Santo. Agora, o preço que foi pago foi muito alto. Foi o preço de sangue de Jesus. Foi o Cordeiro perfeito. Jesus, o próprio Deus, que abriu mão da sua posição, veio em figura humana, morreu para nos dar esse acesso. Só que a gente precisa valorizar esse acesso, meu irmão. Esses mentores que sabem muito sobre negócios, sobre networking, sobre possibilidade de mercado, negociação, e podem proporcionar para alguém algum ganho financeiro, eles não adivinham o futuro. Eles não sabem as coisas que vão acontecer. Mas nós temos dentro de nós o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, que sabe as coisas que vão acontecer e que anuncia as coisas que vão acontecer. Meu irmão, isso é muito poderoso para a gente viver de qualquer forma, para a gente viver desapercebido da presença do Espírito Santo dentro de nós. Qual a carreira você vai trilhar? Qual emprego você vai escolher? Qual pessoa você vai escolher para namorar, para casar? Meu irmão, o Espírito Santo vai te guiar nisso. Busque nele. Mas, ei, jovem, se você está namorando e o teu namoro não está santo, você está entrando na carne no teu namoro, você está afastando o Espírito Santo de você, não reclame das consequências. Ah, porque eu a amo, eu sinto uma paz tão grande perto dela. Mas quando eu estou sozinho com ela, a mão vai onde não deveria ir. E depois o espírito todinho vai para onde não deveria ir também, para o inferno. Cuidado. Afaste de você tudo que afasta você do Senhor. Ficou meio quieto aqui. Vamos mudar de assunto. Lá em Gênesis 18, 17 vai dizer, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Entenda, Gênesis, Antigo Testamento. Deus criou o homem e vinha ter com o homem. No Éden, antes do pecado, Deus vinha conversar com o homem. O homem não precisava se vestir, não precisava de roupa, porque o homem era vestido da glória de Deus. Se a gente vivesse hoje sem pecado, não é que a gente ia estar vendo as partes íntimas uns dos outros, não. É que a glória de Deus, ela brilhava de uma forma que não precisava de roupa. A Bíblia diz que quando Moisés ele subia o monte para estar com Deus, mesmo numa posição de pecador que ele era, ele quando descia as pessoas não conseguiam olhar a face dele, porque ela brilhava, mesmo que desvanecente, ou seja, mesmo que aquele brilho ele fosse diminuindo, mas por ele estar na presença de Deus, ele quando descia, a face dele era difícil olhar para a face dele por causa do tamanho brilho. Aí quando o homem pecou, ele perdeu esse brilho.
E aí Deus cobriu o homem com peles de animais, criou uma roupa para o homem. Mas mesmo assim, mesmo em queda, aqui em Gênesis 18, 17 vai dizer, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Ou seja, ele estava para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão era um filho dele que estava lá. Ele disse, eu não vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer. Lá em Amós 3,7 vai dizer, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. No Antigo Testamento, o homem era guiado por profetas e sacerdotes. Deus não falava diretamente com o homem, falava com o profeta e com o sacerdote. E o Espírito de Deus vinha sobre, não dentro, ele vinha sobre profetas, sacerdotes e reis. Apenas sobre esses. No Novo Testamento, ele veio habitar dentro de nós. Então, ele veio sobre e ele veio dentro de cada um de nós. Aleluia! Então, aqui ele diz, certamente ele vai revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Lá em Daniel 2, 28, e o estagiário tem que ser bem rápido hoje, vai dizer assim, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, aleluia, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então alguém gosta de dizer, as coisas de Deus não têm explicação, são mistérios, é mistério, é mistério. E quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. Mas como é que um Deus misterioso, ele se revela de tantas formas e de tantas maneiras, e que ele diz aqui que ele não faz as coisas sem revelar aos seus servos, isso no Antigo Testamento, em um tempo em que ele não se revelava completamente. Lá em Hebreus 1:1 vai dizer, havendo Deus outrora, ou seja, em outro tempo, Hebreus, Novo Testamento. Aí ele se refere ao Antigo Testamento. Ele se refere a um tempo passado. Havendo Deus outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Como é que alguém fala muitas vezes e de muitas maneiras e é alguém misterioso? Aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então Deus, no Antigo Testamento, falava muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, aos pais. Quem é os pais? Quem vieram? Aqueles que vieram antes. Aos antepassados, a gente poderia dizer. Havendo Deus, em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, através de Jesus, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, e pelo qual, ou seja, através de Jesus, também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, Jesus é a expressão exata de Deus. O Espírito Santo é a expressão exata de Jesus. Ou seja, o próprio Deus é a expressão exata de Deus e de Jesus veio habitar dentro de mim e de você. Aleluia! Números 12, 6 vai dizer, então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Aqui o Senhor estava dando uma bronca, na verdade, em quem se levantou contra Moisés. A própria irmã dele, né, junto com outras pessoas, se levantaram para estar falando mal de Moisés. Cuidado ao se levantar contra uma autoridade estabelecida por Deus, porque isso abre brecha para a maldição na tua vida. Ah, pastor, mas isso aqui é Antigo Testamento, isso aqui já... Aí você vai ler em Romanos 13, Novo Testamento. Toda autoridade foi constituída por Deus. Quem se opõe a uma autoridade se opõe à ordenação do próprio Deus e trará sobre si mesmo a condenação. Ou seja, a autoridade, gostando ou não gostando da autoridade, ela foi constituída por Deus. Não é que Deus escolheu aquela pessoa para ser autoridade. O presidente do Brasil não foi Deus que escolheu, foi o povo. Ah, mas eu gosto dele ou não gosto dele. Respeite, ore pela vida dele. Gostando ou não gostando, votando ou não votando. Respeite e ore, é autoridade. Ah, porque esse, cuidado. Aí aqui o Senhor deu uma bronca, disse, olha, vem cá. Quando eu quero falar alguma coisa, quero me revelar, eu faço conhecer a minha vontade aos meus profetas, através de visão, através de sonho, mas não é assim com Moisés.
Porque o pessoal estava dizendo assim, oxe, é só com Moisés que Deus fala? Então quer dizer que é só com ele. Quer dizer que a gente não é profeta também não. Porque Moisés só quer ser, foi mais ou menos assim, Moisés só quer ser, é ele que quer guiar o povo, é ele que quer fazer isso, e é só com ele que Deus fala. Reclamando por causa da mulher que ele escolheu, coisa e tal. Aí Deus disse, quando eu quero me revelar um profeta, eu me revelo em sonho, revelação. Mais uma vez, Deus dizendo que se revela. Só que nesse contexto ele está dizendo, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. Com Moisés o nível de intimidade que eu tenho é outro. Mas por quê? Porque Moisés escolheu se submeter a Deus em um nível que outras pessoas não escolheram. Você quer ter mais revelação da parte de Deus? Submeta-se mais a Deus. Mergulhe mais na palavra dEle. Mergulhe mais em intimidade com Ele. Mergulhe mais em oração, intercessão, oração em línguas, meditação nas Escrituras, cultos, onde a palavra de Deus é pregada, rema. E deixa eu te dizer, rema é uma bênção, mas não substitui a igreja não, tá? Não, porque eu estou indo segunda, quarta, sexta para o rema, então na quinta eu não vou para a igreja não. Está errado, viu? O rema é um alimento, na igreja é outro alimento. Amém? E é bênção mesmo o rema. Você que está fazendo, continue, vá até o fim. O Senhor proverá tudo que é necessário para você ir até o fim. E você que ainda não está, se prepare para ano que vem estar lá. Aleluia. Mas, lá em Jeremias 31, 33 e 34, a gente viu no Antigo Testamento Deus se revelando várias vezes de várias maneiras. Lá em Jeremias 31, 33, ele vai falar sobre uma promessa de algo que há de vir. Mas deixa eu te dizer, essa promessa já se cumpriu e nós já estamos vivendo. Ele vai dizer assim, porque esta é a aliança que firmarei. Firmarei é o verbo firmar no futuro. Firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. A Siri está querendo participar aqui, ó. Fica na tua. Ó, comentando aqui minha pregação. Desliguei a internet já. Aleluia. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Aleluia. Rapaz, vocês não entenderam não. Eu preguei tão errado assim. Rapaz, esse é aquele momento de aleluia. Deixa eu ler de novo. Eu acho que foi a Siri que atrapalhou. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, aleluia, até o maior, diz o Senhor. O que é que ele está dizendo? Nesse tempo aqui, olha, é o profeta que fala, assim diz o Senhor. E aí ele ensina e as pessoas aprendem, mas ele diz, olha, vai chegar um tempo que eu vou fazer uma aliança com o povo de Israel, mas deixa eu te dizer, em Jesus, a aliança que era com Israel, ela passou a todos aqueles que nasceram de novo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso aqui, essa aliança com Israel, na verdade é com a gente. Amém. Então ele diz que me conhecerão todos. Ou seja, ele não fala mais hoje através apenas do pastor ou do profeta. Ele fala com você diretamente. Porque isso era uma promessa, mas isso já se cumpriu. Lá em João 14, 16 e 17 vai dizer, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, aquilo que a gente explicou no início, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então o mesmo Jesus também diz, olha, vocês são filhos do diabo, vocês a gente não. Ele diz quem está na mentira, que é o pai da mentira, ele que jamais se firmou na verdade, e nele não há verdade alguma. Então, o Espírito é o Espírito da verdade, o diabo é o diabo da mentira. Então não fica com o que o diabo disse ao teu respeito, fica com o que Deus disse ao teu respeito.
Porque tem gente que se apega tanto ao que o diabo disse. Não, pastor, porque uma vez eu era de tal religião e fui lá num centro e ali uma pessoa com um negócio na cabeça disse a mim que eu... Ei, esquece o que ela disse a você, fica com o que a palavra diz a teu respeito. Esquece o que o mundo disse para você. Esquece as impossibilidades que Satanás disse para você. Esquece quando Satanás disse, ei, você não vai ser ninguém. Nele não há verdade alguma. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira e jamais se firmou sobre a verdade. Mas o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, esse habita dentro de nós. Aleluia! E para sempre. Para sempre. Aleluia! Lá em Atos, no capítulo 11, versículos 27 e 28, vai dizer, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, ou seja, o profeta Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, ou seja, um profeta, entendendo pelo Espírito que havia uma grande fome, alertou as pessoas para se prepararem para isso. Deus, sempre que algo vai vir, seja da parte de Deus ou não, o Senhor prepara o seu povo. O Senhor alerta o seu povo. E eu vou te falar sobre algo que Ele tem colocado no meu espírito daqui a pouco, só que eu estou te preparando para isso antes. Mas não precisa ficar com medo não, é coisa boa. Aleluia. Lá em Romanos 8:14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Aí a gente pula dois versículos, Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você, quando nasce de novo, o teu Espírito ele é recriado. Então você tem um novo Espírito, um novo eu, nasce dentro de você. E aí o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. E esse Espírito de Deus, ele se comunica com o teu Espírito. É aquela inclinação que vem no teu Espírito. É aquela intuição. É aquela voz interior que fala com você. É o Espírito de Deus falando com o teu Espírito. E o teu Espírito recebe essas comunicações. Quando alguém não é nascido de novo, ele pode receber comunicações também no seu Espírito, porém de espíritos enganadores. Porém de demônios. Ei, deixa eu te dizer, quem morreu não fala com quem está vivo. Não porque foi um espírito que, de um antepassado, de um avô, de alguém que já se apresentou. Ei, você acha que os demônios conhecem você? Quando uns jovens lá viram Paulo expulsando demônio, em nome de Jesus, eu te repreendo. E o demônio, que massa! Ei, legal, vamos fazer isso aí também. Tu viste? Eu vi. Oxe, eu quero também, bora. Aí vai. Ei, no nome de Jesus que Paulo prega, eu te repreendo. Repreendo. Aí a Bíblia diz que o demônio disse, ei menino, o ei menino é um acréscimo meu. Jesus eu sei quem é. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são? E deu uma pisa, meu velho. Bateu com força neles. Então não é imitar não, é ter o Espírito dentro. É isso que te dá autoridade. E espíritos que já se foram, pessoas que já se foram. A gente vê na Bíblia também o rico e Lázaro, que não é uma parábola. Tem gente que diz, é uma parábola. Não é uma parábola, porque nenhuma parábola Jesus dá nome a ninguém. Nesse caso, não é uma parábola, é uma história. De que o mendigo estava no seio de Abraão. Está onde mesmo essa passagem? Está onde mesmo? Dá uma olhada aí, eu não lembro de cabeça. O mendigo está no seio de Abraão e o rico está no Hades, ou seja, na preparação do inferno. E ele diz, olha, pede para Abraão aí tocar na água e tocar na minha língua,
Lucas 16. Qual versículo? Lucas 16, 22. Vamos ler lá. Eu não ia falar dessa passagem, mas vamos lá. Acho que tem alguém aqui precisando ouvir isso. Lucas 16, a partir do versículo 1. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Então mandaram chamar, não é esse não. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quereis passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ou seja, um espírito, alguém que já se foi, mande ele à minha casa paterna. Me perdi aqui. 28. A minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, ninguém volta para dar testemunho de alguma coisa. Olha, eu voltei para lhe dizer, os demônios conhecem você? Então, eles conhecem também quem morreu. Quando eu disse do demônio que conhecia Paulo, e disse, olha, e vocês? Não é que ele não conhecia eles, é que ele estava dizendo, olha, e vocês? Quem são para mandar na gente? Quem são para mandar a gente sair? Então o demônio que conhecia, o demônio imita a voz. O demônio diz, olha, aquele dia que aconteceu tal coisa, a pessoa, mas isso só ele sabia. Ei, mas demônio também sabe. Espíritos familiares. Não é que é o familiar. São espíritos enganadores que acompanham a rotina, que vem ali e vão lá, foi assim, 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 meu filho. E aí tem gente que é enredado por essas palavras e entram para religiões que tentam falar com mortos. Ei, a gente não fala com mortos, não. Nós somos seres espirituais e a nossa comunicação é com o Espírito de Deus. Nós que nascemos de novo. Quem não nasceu de novo pode ter contato com outros espíritos que não são de Deus, mas que também não são de pessoas que morreram, mas de demônios. E nisso de comunicações divinas, eu vou ver como é que eu faço para encerrar em 10 minutos, mas vai dar certo. Isso de comunicações divinas, tem uma coisa que aconteceu, está lá em Gênesis, perto de 40 ali, Gênesis 40, 39, 40, 41. Você vai ver a história de José. José ele foi chamado por Faraó, porque José tinha um dom da parte de Deus que interpretava sonhos. Também não vá atrás de quem interpreta sonhos não, viu? Porque isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor fala com você. Amém? Não, porque tem um irmão que tem um dom de interpretar sonho. Corra. Chute que é laço, é bucha. Então José interpretava sonho. Tinha um dom da parte de Deus. Aí chamaram José e Faraó disse, olha, tive um sonho assim, 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 7 vacas magras, comendo 7 vacas gordas, 7 espigas secas, comendo 7 espigas gordas e assim por diante. Aí ele disse, olha, o Egito vai passar por 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de falta. No tempo de prosperidade,
guarda em celeiros as sementes, faz isso e aquilo, para no tempo da falta você ter. A gente, quando vê essa passagem, a gente vê, foram 7 anos de prosperidade e por causa de uma direção da parte de Deus, deu certo e eles se prepararam. E é verdade, porque Deus deu a comunicação e por mais que o mundo passasse por um período de dificuldade, porque Deus comunicou no tempo certo aos seus servos, eles se livraram disso. Então deixa eu dizer para você, a situação vai apertar mais um pouquinho. Mas você não precisa ficar preocupado, porque você é filho. Você está nesses que são guardados, nesses que são protegidos, nesses que o Senhor comunica as coisas e você se prepara e no meio da dificuldade você está prosperando. Nesse mesmo tempo que vai apertar um pouquinho as coisas, para os filhos de Deus, que recebem as comunicações da parte de Deus, as coisas vão melhorar. Não é que os filhos vão passar pela crise e vão sobreviver, é que os filhos vão prosperar no meio da crise. Isso está muito claro no meu espírito. Eu estou tão animado com o que Deus está para fazer no nosso meio. Mas eu estou tão animado que às vezes eu vou dormir e eu fico, mente, senão eu preciso dormir. Eu durmo, acordo de madrugada para ir ao banheiro, alguma coisa, a mente volta, não, eu preciso dormir. Mas não é preocupado não, é animado com as coisas que Deus tem colocado no meu espírito. Por quê? Porque Deus comunica aos seus servos as coisas. E esses seus servos não é só o pastor. Porque Deus fala com o pastor. Ele fala com você também. E o pastor não vai dar uma direção específica para cada um. Imagina eu vir no culto e, pastor Eric, tu vai fazer assim, assim. Jorge, tu vai fazer assim, assim. Mira. Não, meu irmão, é uma palavra só para todo mundo. Mas o Espírito Santo vai pegar e vai dizer, isso que ele está falando. Faz desse jeito. Investe nessa área. Te envolve nessa área aqui. E aí, José, ele guiou, se tornou governador, guiou lá as coisas que deveriam ser feitas, as coisas foram feitas. Mas sabe qual foi o maior período de prosperidade para o Egito? Foi o período das 7 vacas magras. Quando a crise se estabeleceu, o povo vinha pegar sementes com o faraó para plantar na sua terra, o povo era sustentado. Depois o povo não tinha mais condições. Aí o povo entregou suas terras a Faraó, para Faraó deixar eles morarem na terra que agora era de Faraó, e parte da produção seria entregue a Faraó. Ou seja, todas as terras do Egito foram compradas por Faraó no tempo da falta. A gente lê despercebido, ouve despercebido a história, a gente pensa que o Egito prosperou nos 7 anos de abundância. Não, o Egito prosperou mesmo nos 7 anos de falta. Deixa eu te dizer, a falta que está vindo por aí não vai pegar você. Você vai prosperar como nunca antes nesse tempo. Você sabe que dinheiro não some. Época de crise, dinheiro não some. E por que as pessoas não conseguem comprar? E por que tem tanta gente que perde emprego? Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro se concentra. Sai da mão de muitos e vai para a mão de alguns. Mas deixa eu te dizer, você não precisa se preocupar em dinheiro sair da mão de muitos, porque ele vai vir para a tua mão. Pastor, está dizendo isso. Olha, o justo, ele viverá pela fé. Se você tem fé no que eu estou falando, se você tem fé na palavra, não é porque sou eu que estou falando, é porque é a palavra. Se você tem fé nessa palavra, você vai viver isso na tua vida. Porque o justo viverá pela fé. Não é que isso vai vir para todo mundo, não. Não é que isso vai vir para todo crente, não. Vai ter crente que vai passar aperto. Por quê? Porque ele não desenvolveu a fé para viver essas coisas. As promessas de Deus, elas são acessadas através da fé. Tem muita coisa que é promessa, que está disponível para os filhos, e os filhos não creem e por isso não acessam. Mas ei, você está sendo alimentado de uma boa palavra, então gere fé para isso, porque Deus vai fazer acontecer. Essa palavra de prosperidade, pastor, isso é invenção. Tá bom. Gênesis 13, 2. Era Abraão, antiga aliança, era Abraão muito rico. Está aí na sua assim também. No telão está assim também. Muito rico. Não, muda a versão aí, deve ser a versão. Bota na NVI. Acho que esse negócio de muito rico é... Abraão tinha enriquecido muito. Não ajudou muito não. Vê outra versão aí.
Abraão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado. Possuía muita prata e ouro também. Gênesis 26, 12 e 13. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Ou 100 por 1, se você preferir. Cada uma semente lançada, 100 de volta. R$100 lançado. Quem é bom de geografia aí? R$1.000 lançado. R$10.000 lançado. Sabe que quando eu tenho a consciência de que as minhas sementes, elas geram colheitas, eu sou mais ousado nas minhas sementes. Meu irmão, tem gente que está pensando isso. Vou dizer. Eu não estou falando que a igreja está precisando de dinheiro, não. Eu estou falando que as tuas sementes geram para a tua vida colheitas. A gente vai crescer com a tua semente ou sem ela. Desculpa aí, porque vai ter gente para semear. Mas se você não acredita, não semeia. Não estou falando disso. É pela fé. É pela fé. A gente vai ampliar, vai dobrar o tamanho, depois vai quadriplicar o tamanho. Não vai ter uma viva alma no Janga que não tenha ouvido falar da Igreja Verbo da Vida Janga. Que não tenha ouvido falar do que Jesus está fazendo através da Igreja Verbo da Vida Janga. Através do projeto pequeninos, projetos sociais, cuidando de mendigo, cuidando de idoso, cuidando de criança. Tudo a gente vai fazer, por quê? Porque não vai faltar nada, porque Deus é dono do ouro e da prata. E nós aqui cremos nesse poder dele, de trazer provisão abundante para os filhos. Colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Por que ele colheu tanto? Porque o Senhor o abençoava. Não porque a bênção do Senhor é apenas espiritual. E a bênção é espiritual porque nós somos espirituais. Quando o homem espiritual é abençoado, a tua casa é abençoada. Tu já viu alguém rico morando num barraco? Não, por quê? Porque o que ele é por fora, o que ele tem por fora, o lugar que ele mora, vai refletir quem ele é por dentro. E nós, como seres espirituais, quando somos abençoados, o nosso corpo ele vai refletir essa bênção que vem da parte de Deus da mesma forma. Então na tua casa não tem falta, na tua vida não tem falta. Você foi chamado para viver em abundância. Por que a gente tem tanta dificuldade com isso, meu Deus do céu? Não porque aquela igreja é muito rica, não porque aquela igreja... Vai ver o templo de Salomão na Bíblia. Ouro por tudo quanto era canto, prata por tudo quanto era... O tabernáculo, no meio do deserto, tenda, a arca toda coberta de ouro. Ouro por dentro, ouro por fora, o propiciatório todo de ouro, com 2 anjos de ouro em cima, que as asas se tocavam. Ouro, 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 por quê? Porque Deus está dizendo, ei, não tem falta para mim. No céu, as ruas de ouro. Por quê? Para dizer, olha, o que na tua cabeça, o que está na cabeça de muita gente, no chão, no céu, só serve para ser pisado. Ou seja, tira o ouro da tua cabeça, bota nos teus pés, domina sobre a riqueza. Enquanto ele estiver na tua cabeça, tu não vai viver ele não. Mas quando tu colocar ele nos pés, sabendo que você é Senhor das riquezas, porque você está em Cristo, e Cristo está acima desse lugar, e nós estamos em Cristo. Amém. Não, tu não está acreditando não. Efésios 1,15. Por isso também eu não cesso, tendo ouvido da fé que há entre vós, do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita os lugares celestiais, para ser o cabeça sobre todas as coisas da igreja. Está tudo aí, meu irmão. Paulo está dizendo, eu oro para os olhos de vocês serem abertos, para vocês enxergarem a grandeza do que Jesus fez pela tua vida. Aleluia! Meu irmão, enxerga isso, abre os teus olhos, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança. Que ele tem para nós, meu irmão, não é coisa pequena não, não é coisa pouca não. Para de ser igreja vivendo de pouquinho, para de ser igreja pedinte, coitado de mim, coitado da igreja, coitado não.
Cão que vai sofrer no inferno, a gente não, a gente é filho de Deus, rapaz. Filho do dono do ouro e da prata, chamado para reinar em vida. Aleluia. Vem, grupo de música, parecia que estava acabando, para eu correr ainda mais, para me pressionar. Aleluia. Gênesis 30, 43. E o homem aumentou muito de bens, e teve muitas ovelhas, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Aleluia. Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Numa aliança inferior, com promessas inferiores. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Meu irmão, nós estamos no ministério do Espírito. Se no Antigo Testamento acontecia assim, imagina no Novo. Eu não estou dizendo que não vai ter problema, não é uma pregação triunfalista, o crente não tem problema, o crente não tem pressão. Tem problema, tem pressão, tem tudo, tem dificuldade, tem aflição, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós estamos em quem? Em Cristo. Nós vamos viver daquilo que nós estamos crendo. Meu Deus do céu. Primeira Reis 10, 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis da terra perderam para Salomão. De onde vem isso? Salomão foi orar a Deus. Senhor, o Senhor diz, pede o que tu quiser que eu vou te dar. Tu ia pedir o quê? Tu ia pedir sabedoria. O gênio da lâmpada aparece. Meu amo, o que você quiser eu vou lhe dar. Dá sabedoria? Não, pode ser, eu estou assim, né? Aí Salomão disse, me dê discernimento para julgar o teu povo. Sabe que o pedido de Salomão indicava que ele estava ligado completamente ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando você está ligado ao propósito que Deus tem para a tua vida, o que você precisa para a tua vida, o Senhor vai fazer acontecer. Só que tem gente que fica focado no que Ele quer para a sua vida e esquece o propósito de Deus. A provisão está no propósito. Provisão. Você cumpre a visão e Deus dá o pró. Pega a visão e o pró deixa com Deus. Aí Deus diz, por que você não me pediu prata nem ouro? Eu vou te dar sabedoria, como não dei a nenhum outro, nem antes nem depois de você. E vou te dar muita riqueza. Aí porque Deus abençoou Salomão, Salomão excedeu a todos os reis em riqueza e em sabedoria. Mas isso é no Antigo Testamento. Tá bom. 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios é Novo Testamento. Foi escrito por apóstolo Paulo. Sumiu daqui, 2 Coríntios. Cadê? Não, Deus pode, agora estava aqui, está aqui. Voltou. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Em toda graça. Em toda graça. O que é a graça de Deus? Capacidade extraordinária para produzir resultados que você, com a sua força, não é capaz de produzir. Trazendo para você o que você não merece ter, mas que Deus, pela sua bondade, Ele faz chegar até você. Eu nem consigo repetir essa definição que eu dei agora. Se você quiser, você pega no YouTube.
Mas é um resultado que você não é capaz de produzir. Mas Deus, Ele pela sua graça, Ele faz você ter o que você não merecia ter. De bom. A misericórdia, eu não ter o mal que eu merecia ter. A graça, eu ter o bem que eu não merecia ter. Se prepare para uma graça extraordinária de Deus na tua vida. E quando você acessa essa graça através da fé, o justo viverá pela fé. Aleluia! Sempre em tudo, ampla suficiência. Sempre em tudo. Não, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. É porque não dá para ter sempre, né, pastor? Sempre em tudo. Sempre em tudo. Ah, mas eu não estou vivendo isso. Então muda a tua mentalidade. Expande a tua mentalidade. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Ou seja, não toma a forma de um padrão mental do mundo, mas se transforma. Conformar, tomar forma, transformar, mudar a forma. Se transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Como eu vivo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Renovando a minha mente. Se eu renovo a minha mente, eu mudo a minha maneira de pensar. Então eu passo a acessar pela fé o que a graça de Deus disponibilizou para a minha vida. Meu Deus do céu. Fica de pé para ver se tu se anima um pouquinho. Aleluia. Meu Deus do céu. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não, porque tem coisa que cada uma das vossas necessidades, cada uma das vossas necessidades, cada uma das vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza, não é segundo a sua riqueza, é segundo a riqueza dele. Meu Deus do céu. Não porque é porque o que eu tenho na conta não dá para suprir essa necessidade. Mas ele diz, segundo a riqueza dele. Não é segundo a minha. As minhas necessidades, as tuas necessidades não são supridas pelo que você tem na tua conta bancária. São supridas pelo que ele tem na conta bancária dele. E deixa eu te dizer, ele é dono dos bancos, ele é dono do ouro, da prata, do bronze, do alumínio, dos metais preciosos, das pedras preciosas. Ele é dono de tudo. E se ele me supre, segundo as riquezas dele, eu vou ter falta em quê? Abençoado de Jesus. Vamos cantar isso aqui. Mas canta declarando pela fé que existe um favor sobre a tua vida. Existe uma nova onda de favor vindo sobre essa igreja. Uma nova onda de favor. Aleluia. Me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Pisarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus.
lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Deixa eu dizer algo para você. A graça é um depósito. Nós podemos dizer dessa forma. É um depósito onde tudo que a gente precisa está nesse depósito da graça. Imagine galpões, tudo que você precisa. Não estou dizendo apenas físico, espiritual, emocional. A graça de Deus proporciona para você tudo. Mas tem um problema, entre aspas, nisso. Esse depósito não faz entrega. Você tem que ir buscar. Então não é ficar esperando que vai chegar. Não, você tem que buscar. E como é que você busca? Pela fé. Você vai no caminhão da fé. Abre a porta da graça. E coloca nesse caminhão da fé tudo que você precisa. E acessa, leva para a tua casa através da fé. Mas como eu pego esse caminhão da fé? Através daquilo que eu falo. Porque a fé é, Hebreus 11:1, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Esse caminhão é invisível, mas ele anda. E ele tem um grande baú, mas ele é invisível. E como eu faço para ligar ele? Ele só liga por comando de voz. A fé é a certeza, mas ela é acessada através das palavras. Esse caminhão liga por comando de voz. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então liga o caminhão com a tua língua. Acessa a tua fé com a tua língua. O que dela bem utiliza, come do seu fruto. Hebreus 11:23. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então você fala com a boca o que você crê no coração. Romanos 10, do 8 ao 10, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Tem que estar na tua boca e no teu coração. Então deixa eu te dizer, calado, você não vai gerar o resultado que você quer gerar. A gente está num ambiente favorável. A gente está com o louvor cantando, tocando, declarando a palavra. Meu irmão, se nem nesse momento você declara, você não vai declarar em canto nenhum. Quando a gente canta, eu sou abençoado, não é para te animar, não. É para a gente junto declarar a palavra. Que você chama a existência, o que você está falando. Mas só no culto não é suficiente não, tá? Tu tem que declarar na tua casa. Tu tem que criar uma rotina de declarações de fé. Falar o que você crê. Mas se tu não faz nem nesse momento, que é o mais fácil, imagina se tu vai fazendo mais difícil. Eu não estou falando de personalidade, de tu pular, de tu dançar, não estou falando disso. Estou falando de tu cantar junto. Eu sou abençoado ao sair. Pelo menos isso, vaso. Mexe a tua boca. Se a tua fé não mexer a tua boca, ela não vai mexer a montanha, não. Eu vou te dar outra oportunidade, amém? Aleluia, canta, meu irmão. Se tu quiser, tu canta animado, tu canta pulando, tu canta, mas canta, declara. Não, mas se não quiser também, não canta não. Não dá perreira não. Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair,
abençoado ao entrar e por onde eu passar. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia, você pode sentar um pouco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes para o seu povo. Deus tem coisas grandes para os que creem. Aleluia. E alguém nessa noite está aqui nesse lugar e ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida. Se não fez, essa é a oportunidade de você conhecer ao Senhor Jesus. Tudo isso que nós temos acesso por causa da morte dele e ressurreição dele. A graça, o favor, a misericórdia, a redenção, a propiciação, tudo a gente tem por causa da morte dele e ressurreição. Tem alguém nessa noite que precisa receber Jesus como Senhor da sua vida? Essa é a tua oportunidade. Todos salvos? Alguém precisando de cura nessa noite? Essa mesma provisão que ele tem para recursos financeiros é a mesma provisão para a cura. Aleluia. Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu creio, creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer.
Aleluia. Aleluia. E hoje a gente estava em casa, a hora do almoço, meu irmão tinha me chamado para almoçar na casa dos meus pais. Gui, vamos para lá, vamos almoçar lá. Eu disse, não vai dar não. Em outra oportunidade a gente vai. Aí ele, tá bom. Na hora do almoço ele começou a ligar e eu tentando atender e falhando. Aí minha mãe ligou também. A esposa dele começou a ligar para a Adriana. E eu tentando atender, tentando falar com ele. Acabou que a gente não conseguiu falar, ele mandou uma mensagem. Ele casou em janeiro, foi isso? Dezembro. Casou em dezembro, meu irmão mais velho. Só que ele já morava junto, já há 12 anos. E aí decidiu oficializar, decidiu estar bem com Deus. E congrega envolvido na igreja de fato. E a Adriana disse para ele, quando eles casaram, né? A Adriana disse, olha, agora vem o filho de vocês. E aí ele ligou para dizer que ela estava grávida. 12 anos. Nunca evitou, queria ter. Casou, 5 meses depois, aconteceu. Aleluia. Deus faz. Deus faz. Ele continua fazendo. E agora você é titio. E em breve papai também. Eita glória. Deus é bom.